dúvidas sobre linhas e agulhas, então esse vídeo é pra você. A minha intenção é que depois de assistir essas dicas você não tenha mais nenhuma dúvida sobre qual linha e qual agulha escolher para os seus projetos de costura criativa. Bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Mobo Criativa. Eu sei que esse é um assunto que gera muita dúvida e justamente por isso eu decidi fazer esse vídeo. Eu vou falar para vocês sobre os diferentes tipos de agulha que existem no mercado, assim como os diferentes tipos de linha, e te mostrar como você faz essa escolha. Dependendo do material, dependendo da peça que você vai fazer, pode ser diferente a necessidade de linha e agulha. Então vamos começar falando sobre as agulhas. E a primeira coisa que eu quero que você leve em consideração é sobre o modelo da agulha. Sim, existem vários modelos diferentes. E claro que existem, porque existem várias máquinas diferentes. Então existem modelos de agulhas para máquinas domésticas e para máquinas industriais, assim como para máquinas retas, para bordadeiras, para máquinas overlock, ultralock. Então é importante que você, a primeira coisa, saiba qual é o modelo de agulha que a sua máquina precisa. Se você não sabe isso, eu recomendo que você dê uma consultada lá no manual da sua máquina. Se você não tiver o manual fisicamente, existem vários manuais para baixar na internet. Ou então leve até uma assistência técnica autorizada para que um técnico te esclareça exatamente o modelo da sua máquina. O modelo de agulha usado na sua máquina. É bem comum que a gente não saiba e às vezes existem alguns modelos que até encaixam na máquina, mesmo não sendo o modelo perfeito para ela. Mas acaba que a linha sai de dentro da agulha, costuma pular pontos, dá alguns probleminhas e você pensando que pode ser algum ajuste da sua máquina e na verdade você só está usando o modelo incorreto para ela. Então tenha certeza de qual é o modelo que você vai usar na sua máquina. Eu vou falar aqui dos dois modelos que são os mais usados para te ajudar, mas de novo, veja qual é exatamente o seu caso para não ter erro. No caso das máquinas domésticas, normalmente a agulha que é mais encontrada é a da Singer. E o modelo para máquina reta doméstica é o modelo 2045. Esse modelo diz respeito ao tipo de encaixe dela e o tipo de ponta. A ponta da 2045, que é a ponta usada para costura reta, é a ponta bola ou ponta arredondada. Então outras marcas vão ter outras numerações, mas na Singer, que é a mais comum, é a 2045. E no caso da máquina industrial, de novo, também vai depender da marca, mas a maior parte das máquinas usa o modelo DBX1. Bom, então depois do modelo da agulha, a segunda coisa que você vai prestar atenção é sobre a numeração. E aí a numeração vai depender da espessura do material com que você está trabalhando. Para o material mais comum da costura criativa, que é o tricoline, a gente vai usar a agulha número 14. No caso da doméstica, a numeração geralmente está escrito 90/14 ou 14/90. Essa numeração é recomendada para tecidos leves e médios. Então quando a gente trabalha com tricoline, e até se você tiver com algum material parecido, por exemplo uma sarja, pode usar a agulha número 14 que vai dar super certo. Mesmo quando a gente tem mais camadas, se a gente estiver trabalhando com manta, com nylon dublado, não tem problema, ainda a 14 vai ser a melhor opção. Então essa bolsinha, por exemplo, que tem vídeo aqui no canal, eu fiz toda com a agulha número 14. Ela foi feita com sarja impermeável e na parte interna com tricoline. Todos os materiais aqui não são muito espessos e mesmo o conjunto deles vai super bem com a agulha número 14. E a máquina industrial vai usar exatamente a mesma numeração, 90/14. Então o que vai mudar mesmo é o modelo. Veja, essa daqui é para uma máquina industrial e ela tem aqui 90/14, mas aqui em cima tem o modelo DBX1, que é o modelo para reta industrial. Agora, se a gente for trabalhar com materiais um pouquinho mais espessos, por exemplo, como os materiais sintéticos, aí já é recomendável colocar uma agulha um pouquinho mais grossa. Por exemplo, a agulha número 16. Aqui no ateliê eu uso bastante material sintético de espessura 0,8. É um material que, apesar de ser um sintético, ele não é muito grosso. Então a agulha 16 vai super bem. Mas atenção, você não precisa considerar só o material, mas as camadas que você está colocando ali de material. Então, por exemplo, para fazer essa peça que também tem passo a passo aqui no canal, eu coloquei vivo, que é essa parte de plástico aqui. Esse material que deixa ela mais estruturada. Ele é um material bem mais grosso do que o sintético que foi usado. E para fazer o revestimento da parte interna, aqui na parte interna eu usei tricoline, mas quando chegou nessa última costura, eu precisei colocar o viés boneon, né? A agulha passou pelo viés boneon, pelo tricoline aqui do forro, pelo sintético da parte de fora e pelo vivo. Então nesse caso foram sim várias camadas, principalmente a do vivo, que é a mais grossa, e aí eu usei a agulha número 18.
Então a 18 é só para esses materiais bem mais pesados. Aí se você me perguntar, tá, e o Montana, que é um material super usado também na costura criativa. Para o Montana eu costumo usar a agulha número 16, porque apesar dele ser um pouco mais grosso, ela vai super bem, dá para costurar com a 16 sem problema. Agora, se você tiver 2, 3 camadas de Montana ou associar o Montana com outras coisas, aí talvez já seja interessante você usar a número 18. Então a minha dica aqui é, tenha um pouquinho de raciocínio ali, de senso comum para você pensar se dá para ser um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa, mas o melhor é você fazer testes. Se você está em dúvida se aquela agulha vai bem com aquele material, corta um pedacinho pequeno, faz lá o seu sanduíche e faz um teste para ver se ela vai costurar bem. Presta atenção se a sua máquina está sofrendo muito para fazer aquela costura. Às vezes a gente acha que a máquina não tem potência para costurar a peça e na verdade a agulha só está muito fina. Se a gente colocar uma agulha um pouquinho mais grossa, ela vai costurar sem dificuldade. Então só para mostrar o que eu falei, a agulha número 16 ela é chamada de 100/16. Essa daqui é da Industrial, então ela é uma máquina, ela é um modelo DBX1, mas tem o modelo também da Singer 2045, do tamanho 100/16. E esse daqui é uma 18, então ela é 110/18, também DBX1 da máquina Industrial. Existe ainda o tamanho número 21, mas eu particularmente não uso aqui no meu ateliê. Eu acho ela muito grossa e eu já tive alguns problemas tentando usar a agulha número 21 de acabar batendo na caixa da bobina. Eu já vi algumas recomendações dizendo que a gente não deve extrapolar para mais de 2 numerações acima daquela que vem na nossa máquina. Então, como o tamanho padrão de uma máquina industrial ou doméstica reta é o número 14, eu costumo usar a 16 e a 18, que são 2 números acima. Ou 2 números abaixo, no caso, quem for costurar com materiais finos. Mas não extrapolar além disso para não forçar a máquina. As de número 21 são mais recomendadas para quem usa máquinas de transporte duplo, que aí sim são para materiais mais pesados. E sinceramente, se você usar a número 18 e costurar com cuidado, mesmo que você tenha várias camadas, normalmente as máquinas dão super conta. Bom, acho que de agulha é isso, agora vamos falar das linhas. Sobre linhas, o tipo que vocês mais vão usar no ateliê são as linhas de poliéster, a linha comum de costura. Se você for no armarinho e falar eu quero linha de costura, provavelmente é essa daqui que vão vender para vocês. Ela é uma linha 100% poliéster. Normalmente vem nesse cone preto, ou então você pode comprar assim um carretelzinho pequeno também. A minha recomendação é que você dê preferência para esses maiores, né, para os cones de linha, porque sai muito mais barato, eles vêm uma quantidade bem maior, o rendimento é muito bom para o ateliê. E compre assim, esses carretéis em cores que talvez você não tenha muita utilidade, que você sabe que você vai precisar só de vez em quando. Esse fio é fácil de identificar porque ele arrebenta com facilidade na mão. Então, fazendo uma pequena força, você consegue arrebentar o fio. Ele é usado para costurar materiais de algodão, materiais tricoline, costurar sarja, esses materiais mais tradicionais da costura criativa. Recomendo muito essa cor aqui em particular, é uma cor que fica muito boa. As pessoas tendem a pensar que o branco é mais usado, né, na costura, mas na verdade o creme, o bege, é a cor mais funcional. Porque ela fica boa tanto para branco e outras peças, outras cores bem clarinhas, mas também fica legal para peças bege, marrom, até para um azul mais claro. É uma cor que funciona super bem, destaca menos do que o branco, então é uma cor que eu considero bem coringa aqui no ateliê. Para vocês terem referência, o número dessa cor é 1802. O segundo tipo de fio que eu recomendo que vocês tenham é esse fio aqui, que é o fio trilobal. Ele também é 100% poliéster, costuma vir nesses cones laranja, e você vai conseguir identificar porque ele tem um brilho diferenciado. Ele é realmente um fio muito bonito. Olha só esse pérola. Que lindo o brilho. Se você tentar arrebentar, você vai ver que ele arrebenta na mão, mas você precisa fazer um pouco mais de força para conseguir. E a diferença para o fio de poliéster comum de costura é que ele tem 3 fios entrelaçados. Então isso faz dele bem mais resistente. E esse brilho é ótimo para fazer matelacê. Então é para isso que eu uso aqui no meu ateliê. Toda vez que eu vou fazer uma matelacê, uma costura que vai ficar aparente na peça, eu costumo usar esse fio trilobal, porque realmente deixa com um resultado muito bonito. Uma outra utilidade que tem bastante gente que recomenda é usar esse tipo de fio aqui na bobina da máquina doméstica ao costurar materiais sintéticos. Eu já vou falar para vocês do fio de poliamida, que é o próximo, que é muito mais resistente do que esse, que é o que a gente usa para fazer a costura dos materiais sintéticos. Mas por ser um fio que não arrebenta na mão,
ele é perigoso de você usar na máquina doméstica, porque a máquina doméstica não tem força para arrebentar o fio. Então, se por um acaso você colocar na bobina, ele embolar dentro da máquina e você não perceber que isso aconteceu, ele vai acabar danificando a máquina. Então, esse fio tem essa vantagem, ele é um pouco mais resistente do que o fio de poliéster e se por um acaso embolar, a máquina ainda assim tem força para arrebentar. Então, é um fio intermediário ali, né? Mais forte do que o de poliéster, mas mais fraco do que o fio de poliamida. Aqui a minha dica vai para o clássico preto e branco, mas em vez do branco, substitua pelo pérola. A mesma ideia ali do bege, combina com muito mais cores de estampa, muito mais cores de tecido. E para vocês terem referência, essa cor é a 6194. E para finalizar, a gente tem o fio de poliamida, que também é chamado de nylon 60. Cuidado, existe o nylon 60 e o nylon 40. O nylon 40 ele é mais grosso que o nylon 60 e é indicado para quem costura com couro. Então, se você trabalha com materiais sintéticos, a recomendação é esse material aqui, tá? O nylon 60 ou poliamida. Você vai identificar pelo cone amarelo e esse daqui você não consegue arrebentar. Nem adianta tentar fazer força porque ele não arrebenta. A máquina industrial, como eu disse, consegue arrebentar e acontece com uma certa frequência de embolar na bobina e acabar arrebentando. A industrial não tem problema, ela tem força para fazer isso, não estraga. Eu uso a linha de poliamida tanto na parte de cima, passada na agulha, quanto na bobina. Mas se por acaso você estiver costurando material sintético na máquina doméstica, a minha recomendação é não use esse aqui na bobina. Coloca na parte de cima e na parte de baixo, como eu disse, ou você usa um fio de poliéster comum, ou talvez a linha trilobal, que tem aquela espessura intermediária que vai deixar com um pouco mais de resistência do que usando o fio comum. De novo, o preto e o bege. A cor dessa daqui é a 8001. Nem sempre eu compro exatamente na mesma cor, porque não é muito fácil achar. Então, às vezes eu compro um tomzinho um pouco mais aberto, um pouco mais fechado. Mas de qualquer forma, não sendo branco, vocês vão ver que combina com bem mais possibilidades de cores. Então essas foram as dicas sobre linhas e agulhas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou adorar te ajudar. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!